Oi, gente, tudo bem? Estou voltando hoje com mais um vídeo a pedido de vocês. Inclusive, quero agradecer toda a receptividade, né, que eu recebi, que eu estou recebendo, todas as mensagens, todos os e-mails, que o pessoal tá gostando, né, do conteúdo, gostaram do vídeo anterior. Inclusive, me pediram para fazer esse vídeo agora, que eu estarei falando da nova norma de movimentação da EBSER. Por quê? Porque o vídeo que eu fiz foi no dia 13 de junho e no dia 15 de junho de 2021 a EBSER atualizou a norma de movimentação. Então, agora nós temos uma norma mais clara, mais evidente, para que a gente possa estar analisando. O que é importante ressaltar para vocês? Essa já é a terceira atualização desta norma, tá? Nós tivemos a primeira norma em 2015, a segunda norma em 2017 e agora essa terceira atualização em 2021, ok? Ela tá muito interessante, ela tá bem explicada, ela tá bem clara. Eu vou estar analisando aqui junto com vocês, vou estar olhando aqui para poder estar explicando da melhor forma possível. Precisei desse tempo aí para estar olhando, para estar estudando as coisas boas, as coisas não tão boas, porque tem também, viu? Tem coisas não tão interessantes. Então, a gente vai estar analisando junto. Eu vou estar pincelando as principais informações. Uma coisa que eu queria dizer não houve modificação completa da norma. O que houve foi muito mais atualizações e textos mais claros, situações mais claras. Então, tem muita coisa da norma anterior que está repetido nessa nova norma, tá? Inclusive, no vídeo anterior que eu fiz, a questão dos critérios, só houve um acréscimo. Então, tem muita coisa, a questão dos condicionantes, tudo isso permanece ou do mesmo jeito, da mesma forma, ou então com algum acréscimo e com a redação, a EBSER deixou uma redação um pouco mais clara, certo? Então, a gente vai estar analisando junto essa norma, tá bom? Então, a norma operacional é a norma número 3 de 2021, certo? É a norma que estabelece os critérios dentro da EBSER para a movimentação dos trabalhadores efetivos da EBSER. Esse é o primeiro destaque. Vamos falar sobre o que teve de mudança, o que teve de alteração, o que teve de permanência na norma. Agora eu vou falar para vocês de forma bem pontual, tá, gente? Porque senão o vídeo ia ficar imenso. Eu acho que é importante a gente destacar as informações mais pontuais, mais relevantes, que sejam de interesse do trabalhador. Mas também é interessante que vocês leiam a norma, que vocês peguem ela e leiam todos os detalhes. Vocês podem, inclusive, fazer a leitura acompanhando esse vídeo, porque eu acredito que isso ajuda um pouco no entendimento, certo? A norma está lá, publicada no site oficial da EBSER. E aí, ela vem trazendo já dois tipos de movimentação, aquilo que eu acho que tinha falado no vídeo anterior, e mudou só apenas o conceito. Eles mudaram o conceito, deixando um pouco mais claro, e isso foi muito bom, dizendo que o remanejamento interno, ele é a alteração entre as áreas vinculadas na mesma unidade, tá? Ou seja, você está dentro da mesma unidade hospitalar, mas você pode ser remanejado internamente entre as áreas. Esse é o remanejamento interno. E a movimentação é a alteração de lotação entre unidade, com ou sem mudança de domicílio. Então, você altera de unidade hospitalar, certo? O que é que eu achei aqui nessa parte do remanejamento interno, uma análise minha que eu não achei muito interessante para o trabalhador. Por quê? Porque a norma vem dizendo que esse remanejamento interno, ele poderá ocorrer a qualquer tempo, de acordo com a conveniência e a necessidade administrativa da EBSER. Ok. Porém, com a ciência do empregado e anuência dos responsáveis pelas áreas de origem e destino. Então, ele coloca aqui
que o trabalhador ou a trabalhadora, ele não, a EBSER, né? A EBSER coloca que o trabalhador ou a trabalhadora apenas ficará ciente se precisar haver ou ser constatada a necessidade de um remanejamento interno, remanejamento de área. E eu acho isso um ponto muito cauteloso, eu acho isso um ponto muito criterioso, inclusive dizendo para a EBSER que é bom ter uma certa cautela neste ponto, para que isso não seja usado como assédio moral entre os trabalhadores, né? Porque a gente sabe que existem situações que não ficam muito claras e elas podem, tá, gente? Não quer dizer que vai ser usado, mas pode ter a possibilidade de isso ser usado como assédio moral contra os trabalhadores. Então é bom a EBSER realmente ter uma cautela, uma prioridade para este ponto específico de que o remanejamento entre setores só vai precisar apenas da ciência do empregado. E isso pode ser que seja um problema lá na frente. É como eu visualizo, é como eu reflito essa situação. Até porque a gente sabe que nós nos identificamos com determinadas áreas. Não tem como. Existem profissões que elas são generalistas, mas que nós temos uma adaptação melhor a determinada área do que a outra. É bom que isso, né, seja levado em consideração. Apesar de, na própria norma, tem dizendo que é vedado se houver a incompatibilidade nas atribuições do cargo na lotação de destino. Que bom que teve isso. É vedado se a pessoa tiver uma incompatibilidade nas atribuições do cargo. Mais uma vez, como eu falei, os cargos generalistas, eles têm, né, atribuições iguais. Então, pode ser que dê uma brecha para esse tipo de movimentação sem a consideração devida ao trabalhador. E eu acho que isso não é muito interessante para nós, certo? E aí nós vemos aqui 3 tipos de movimentação. A movimentação a pedido do empregado, a movimentação por interesse da empresa e a movimentação em caráter de excepcionalidade. Eu vou estar falando novamente da movimentação a pedido do empregado neste vídeo. Já estarei fazendo um próximo vídeo da movimentação por interesse da empresa e em seguida um outro vídeo de movimentação em caráter de excepcionalidade. A movimentação a pedido, ela é dividida em 2 partes, ela é dividida em 2 nomenclaturas, na verdade, que é a remoção, que é quando não há a necessidade de mudança de domicílio, não gere despesas para a EBSER e respeite o limite de quadro de pessoal, certo? E a transferência. A transferência, existe a mudança obrigatória do domicílio. A pessoa vai precisar realizar a sua mudança de domicílio e essa mudança, isso é importante, houve esse acréscimo, essa mudança deve ser comprovada no processo administrativo que será aberto. Então, essa mudança vai ser comprovada pelo trabalhador, ok? Na norma, a EBSER reforça mais uma vez que essa transferência, ela é de caráter definitivo. Então, é bom ficar atento a isso, certo? Traz também aqui, eu vou estar olhando e falando aqui com vocês, traz também a questão dos critérios. Os critérios, inclusive, que eu falei no vídeo anterior. Eles permanecem os mesmos com o acréscimo de 2 critérios. Eu vou estar pincelando rapidamente isso aqui, ó. Possuir 1 ano, né, de efetivo exercício da data de admissão, ter obtido no mínimo 75 pontos no resultado de metas, como a gente sabe, não ter sido beneficiado nos 2 anos anteriores à data do requerimento com outra movimentação, eu falei isso no vídeo anterior, e esse é um ponto que não tinha e foi acrescentado, que não esteja afastado por motivo de licenças sem vencimentos. A EBSER colocou isso agora também como um critério. E não seja ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, já era um critério. E o outro acréscimo é que a pessoa não tenha sido convocado ou contratado judicialmente, exceto para os casos em que a decisão seja transitada e julgada. Então, se você colocou na justiça para ser
contratado, se você colocou na justiça para ser convocado, nesse momento você não pode participar dessa movimentação. Se caso a sua demanda judicial for transitada e julgada e finalizada, né, que é transitada e julgada significa finalizado, aí você poderá sim participar dessa movimentação. Enquanto estiver o processo em aberto, esse trabalhador e essa trabalhadora, infelizmente, não pode participar. É o que está descrito aqui na norma da EBSER, certo? Então, gente, qual é a grande novidade dessa norma que, inclusive, né, deixou os trabalhadores até um pouco mais satisfeitos? É agora a permissão da permuta entre trabalhadores pertencentes ao mesmo grupo, certo? Isso é uma novidade que a EBSER trouxe e uma novidade, inclusive, positiva, né, para todos nós, para todos aqueles que anseiam uma movimentação. Eu vou estar lendo aqui o seguinte: ela diz que para a modalidade individual, deverá haver vaga na unidade da rede EBSER de destino relacionada ao emprego público idêntico. Então, a modalidade individual tem que ser através do emprego público idêntico. Porém, para a modalidade de permuta, deverá haver empregados que tenham interesse na movimentação por permuta e que sejam ocupantes de empregos públicos idênticos ou pertencentes ao mesmo grupo de cargos, conforme a tabela constante no anexo 14, certo? Tá lá o anexo, peguem a norma, abram, vão dar uma olhadinha para vocês entenderem quem são os grupos, né? Quais são os cargos pertencentes ao mesmo grupo. Isso é muito interessante. Só que tem algumas condicionantes. Não, a EBSER, ela não está se obrigando a fazer isso. Ela está deixando muito claro que isso vai acontecer se houver o interesse da administração. E aí eu vou ler aqui, ó. Quando o pedido envolver empregos diferentes, mas pertencentes ao mesmo grupo de cargos, as autoridades máximas das unidades, seja a de origem e a de destino, deverão avaliar a permuta a ser submetida à aprovação da DGP, Direção de Gestão de Pessoas, propondo o indeferimento caso haja prejuízo para a respectiva unidade. Ou seja, quem vai decidir é a gestão de pessoas. Se a gestão de pessoas entender que há um prejuízo, a troca entre esse grupo, entre um enfermeiro especialista e um enfermeiro generalista, ela pode indeferir, tá? Não há obrigatoriedade nisso. Uma outra questão aqui é que ele diz que o empregado ou a empregada que esteja sendo investigado em processo administrativo, sancionado em curso, deverá informar essa condição quando fizer o requerimento, certo? Uma coisa que eu achei interessante, ao mesmo tempo não tão legal para os trabalhadores. A EBSER coloca aqui no artigo 10 que é vedada a movimentação a pedido do empregado que resulte na acumulação de 2 vínculos com a EBSER em uma mesma unidade da rede. Colocou isso, ou seja, se você passou em 2 concursos, em 2 estados diferentes e quer pedir a movimentação para a mesma unidade, para ficar com seus 2 vínculos EBSER na mesma unidade hospitalar, a EBSER está vedando isso aqui na norma. Isso é uma coisa negativa, porque por lei existem cargos e existem profissões que elas são permitidas acumular 2 vínculos, mas na norma interna da EBSER, ela está dizendo que não vai permitir isso, certo? É o que está aqui escrito, que será vedada essa movimentação para ficar com 2 vínculos em uma mesma unidade da rede, tá? Isso aqui está escrito. A desistência do empregado após a publicação da portaria que autoriza a movimentação o impedirá de requerer nova movimentação no prazo de 4 anos. Esse é o artigo 11º. Esse artigo está dizendo que você vai ter uma punição se você disser, né, que quer se movimentar,
faz todo o processo, sai a portaria, e quando sai a portaria você desiste. Então a EBSER vai lhe punir e vai lhe deixar 4 anos sem participar de processo administrativo de movimentação, certo? Então pense bem antes de fazer tudo, para que não tenha o risco de ter essa desistência. O não comparecimento justificado do empregado na unidade de destino caracterizará uma falta injustificada, acarretando as consequências previstas em lei. Esse não comparecimento, gente, se refere inclusive àqueles 10 dias de prazo corridos. Todo mundo que participa da movimentação e é movimentado, a partir da data da publicação da portaria, certo? Você tem 10 dias corridos para esse trânsito e para se apresentar na unidade de destino. Esses 10 dias corridos, você vai fazer gozo de todos os benefícios e do seu salário normalmente. Mas precisa, né, se apresentar na unidade de destino. Não pode faltar. Durante esses 10 dias você tem que se apresentar. Outra coisa aqui importante é o artigo 15. Vamos lá. Que ele fala aqui do Banco de Oportunidades de Movimentação. Estará disponível para que os empregados interessados na movimentação, a pedido, realizem o cadastro a qualquer tempo. Isso é uma coisa boa. Ou seja, a EBSER não está aqui tirando totalmente o concurso de movimentação. Por quê? Porque ele diz aqui, logo depois, que a implantação, vamos lá. A implantação, o que é que ele diz aqui? No mesmo artigo 15, o artigo 15, ele tem primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. No ato do cadastro, o empregado, vamos lá, primeiro parágrafo, tá? No ato do cadastro, o empregado deverá declarar a intenção manifesta da movimentação a pedido, de acordo com as lotações indicadas, e bem como o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 8º. Segundo, compete aos empregados manter o cadastro do banco de oportunidades atualizado. Então, vai ser você que vai ficar responsável por ter e manter essa atualização. E o terceiro parágrafo, ele diz que a implantação do banco de oportunidades de movimentação não impede a realização de processos seletivos internos de interesse da EBSER. Então, o meu entendimento, o entendimento que eu tive a partir desta leitura aqui, esse banco de oportunidade vai ser alimentado e vai ser movimentado a qualquer tempo, porém, se houver um interesse da EBSER, se houver um interesse da gestão, eles deixaram claro aqui no parágrafo 3º, eles podem realizar processos seletivos. Não há um impedimento de realizar processos seletivos internos para algum tipo de movimentação. É o que eles estão deixando claro aqui, certo? No artigo 16º, ele diz que os empregados inscritos no Banco de Oportunidade de Movimentação serão classificados na ordem de procedência. E essa ordem mudou um pouquinho em referência à norma anterior. Por quê? Porque a norma anterior trazia a questão de quem tivesse em cargo de chefia, essas coisas. Essa não. Essa diz que a ordem vai obedecer o tempo no cargo efetivo, tendo como marco inicial a data de ingresso na EBSER, certo? A maior nota no resultado de metas, o maior tempo de cadastro no banco de oportunidade de movimentação. Então, quando lançar o banco de oportunidade, o tempo que você se cadastrar vai contar também como um tempo de procedência, certo? Tempo de ordem. E a maior idade do candidato. Persistindo o empate, terá prioridade o empregado que tenha um grupo familiar direto residente no local de destino. Quem é esse grupo familiar direto que a EBSER está referindo? Na norma, ele diz que é cônjuge, ou companheiro ou companheira, ou filhos. Se você tiver o cônjuge ou os filhos residente no local de destino, então seria critério de desempate. A partir daí,
ela não diz, né? Porque pode ser que ainda continue um empate. Pode ser que as duas pessoas ainda tenham cônjuge ou filhos no mesmo local. E aí eu entendo que o empate permanece, mas a norma parou aqui. Não diz se esse empate persistir, como é que vai ser feita essa avaliação. A veracidade das informações prestadas no cadastro é de inteira responsabilidade dos trabalhadores, então tenha muita cautela quando for preencher o seu cadastro, porque tudo que você colocar lá vai ser de sua responsabilidade, certo? A exclusão do cadastro do empregado do banco de oportunidades de movimentação em decorrência do parágrafo anterior, qual seria essa decorrência? É se você preencher, ele está dizendo aqui, se você preencher com informações inverídicas, se você colocar documentos falsos, se você colocar alguma informação falsa, haverá sanções cabíveis. A EBSER diz que vai haver sanções cabíveis e que vai excluir o seu cadastro e você vai ficar impedido de participar por 2 anos, tá? É uma outra punição, vai ficar impedido de participar por 2 anos. Aqui, que mais é interessante pra gente? Vamos lá. Sim, ainda na modalidade individual, tem uma coisa interessante aqui. No artigo 18, a EBSER diz que a movimentação a pedido do empregado ou da empregada na modalidade individual será utilizada de forma prioritária para o preenchimento de vagas existentes no quadro efetivo da EBSER, excetuando aquelas já direcionadas para o concurso público. Ou seja, houve uma pergunta direcionada a mim, dizendo: Gislaine, essa nova norma vai afetar alguma coisa no concurso nacional de 2019? Não. Pelo que está aqui escrito, não vai afetar. Não afetará nada no concurso, porque as vagas direcionadas para o concurso, elas já estão garantidas, e isso está escrito aqui no artigo 18 da norma, certo? Artigo 19 diz que qualquer movimentação a pedido do empregado na modalidade individual será avaliada e processada de acordo com o cadastro do empregado no banco de oportunidades e com possibilidade de reposição da vaga na unidade de origem, em razão da existência de cadastro de aprovados em concurso vigente para o cargo. Ou seja, o cadastro de reserva, se a EBSER entender que há uma necessidade, ela vai usar. É isso que ela está dizendo aqui, ok? Cabe ao empregado interessado na movimentação, na modalidade individual, realizar o cadastro no banco de oportunidades. E esse recadastramento será anual, certo? Conforme vinculado à comunicação pela Diretoria de Gestão de Pessoas. A falta do registro de recadastramento importará na exclusão do empregado na lista do banco de oportunidades. Então, todo ano você vai precisar atualizar. Enquanto você tiver interesse na movimentação, todo ano você vai precisar realizar esse recadastramento. Se você não realizar, você será excluído do banco de oportunidades. Que mais é importante ressaltar aqui? Que nos casos de manifestação formal, de existência ou exclusão do empregado classificado antes da publicação da portaria de movimentação, o próximo empregado do cadastro será convocado de acordo com a ordem de procedência. Então, se aquele que está ali aguardando a vez, de repente ele pode desistir, então será convocado o próximo, certo? De acordo com o cadastro. Na modalidade permuta, a movimentação do empregado mediante permuta poderá ocorrer a qualquer tempo, desde que os empregados interessados preencham os requisitos do artigo 8º, certo? Da norma. A movimentação a pedido na modalidade permuta observará a classificação dos empregados inscritos no banco de oportunidade de movimentação. E aqui é um assunto também que ficou aí sendo debatido em todos os grupos.
Eu não poderei mais fazer uma permuta direta junto com alguém. Eu conheci uma pessoa, contactei e quero fazer essa permuta direta. Não vai mais poder, porque a EBSER agora vai implantar esse banco de oportunidades e as permutas também seguirão essa ordem de classificação, tá, gente? Então, vai ser através do banco oportunidade. Então, você não vai mais estar tendo que entrar em contato com uma pessoa ou outra para poder estar, eu quero conseguir alguém de tal lugar, de tal lugar. Não, você vai ter que ficar atualizando o seu cadastro no banco de oportunidades e visualizando lá se tem pessoas que também estão na mesma situação que você, e através da classificação é que a EBSER vai fazer essa permuta, certo? É um critério mais justo, sim. Por quê? Porque os mais antigos, eles vão sempre estar à frente dos mais novatos na empresa. Então, esse critério, ele trouxe a justiça na isonomia do tempo, né? A gente sabe que, às vezes, a pessoa tem um ano, conseguiu o critério de um ano, conseguiu os outros critérios, conhece alguém, vai lá e faz a permuta. E tem gente que está tentando a permuta aí há 5 anos e não conseguiu ainda. Então, a EBSER está tentando equilibrar isso, né, para que todas as pessoas tenham a igual oportunidade e levando em consideração quem é mais antigo dentro da empresa, certo? Posteriormente, a efetivação da permuta aos empregados pertencentes ao mesmo grupo, porém com especialidades diferentes, as autoridades máximas das lotações envolvidas não poderão solicitar a reposição da vaga do especialista movimentado. Isso aqui ele deixa bem claro para a gestão. Se ela aceitar a permuta naquele grupo de cargos que não tem a mesma especialidade, que não, às vezes tem funções, né? Pela questão da especialidade, tem lotações e funções um pouco diferentes, essa gestão não vai poder solicitar depois um empregado especialista para cobrir esta vaga, certo? E aí ele fala da abertura do processo no SEI. Eu acredito que se vocês quiserem, vocês me sinalizem e posteriormente eu faço um outro vídeo ensinando passo a passo como faz essa abertura desse processo no SEI. Eu acho que dá para fazer isso, mas eu preciso saber se vocês acham interessante ou não, para também não ficar um vídeo muito cansativo, ou então, não sei, vocês precisam me dar esse retorno. Se é interessante esse vídeo ensinando passo a passo como é que faz esse processo no SEI, que aí com o tempo eu consigo fazer, certo? E aí, gente, nessa questão de permuta e transferência, na modalidade a pedido do empregado, a gente finaliza dizendo que os requerimentos, artigo 26, vou finalizando por aqui, no artigo 26 ele diz que os requerimentos dos empregados de movimentação a pedido, na modalidade permuta, implicam na aceitação tanto da mudança da unidade de lotação, quanto das demais regras estabelecidas nesta norma operacional. Então, você está aceitando tudo que está descrito nesta norma. Os requerimentos de movimentação a pedido na modalidade permuta que não atenderem às disposições previstas nesta norma serão indeferidos. A gestão não irá aceitar, certo? Essas são as principais mudanças que houve na modalidade permuta a pedido do empregado. A norma ainda é muito nova, né? Tem poucos dias, 5, 6 dias. Se vocês tiverem dúvidas ainda, se tiverem necessidade de maiores explicações, eu posso estar fazendo um outro vídeo esclarecendo. Agora eu preciso das perguntas, porque com as perguntas a gente fica com um norte melhor para poder estar esclarecendo e entendendo quais são as principais dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero que tenha sido mais uma vez legal para vocês, como foi legal para mim estar aqui conversando sobre isso, passando essas informações, porque a informação é nosso maior instrumento de luta. A informação é nosso maior instrumento de luta. Tchau! Até o próximo vídeo. Gente, tem que curtir, né? Tem que curtir aí, porque só curtindo é que a gente tem um retorno
para que chegue a mais pessoas que tenham interesse nesse assunto, tá? Tchau!